Célia me fez atentar para um problema que logo surge, que é a saudação às autoridades. Se torna impossível, porque afinal de contas estamos rodeados de parte da história de Itu, e que por algum momento contribuíram com a cidade dentro de um cargo público, ou através dele, ou ainda presentes na vida pública. Então, para não cometer nenhuma injustiça, e tenho certeza absoluta que cometeria, saúdo a todos em nome do nosso presidente da Câmara, Normino, a todos os presentes e autoridades aqui existentes. E reservo um pouco da nomenclatura aos ex-prefeitos aqui que me ladeiam e que, não por acaso, fazem parte também da minha vida política, não em participação só, mas na coincidência do próprio tempo. Eu me lembro que quando assumi como vereador, tinha como colega de bancada e eleitos juntos Olavo Volpato. Nos elegemos juntos pela primeira vez e lá se vão 20 e tantos anos. E entramos na Câmara, Olavo retornando à vida pública e eu pela primeira vez, candidato pela primeira vez eleito vereador da cidade de Itu. E nesse mesmo momento quem se despedia da prefeitura era Leonel. E nós não éramos nem da bancada do governo que saía e muito menos da que entrava. E fizemos naquele período, não sei se certo ou errado, mas construímos a nossa pequena história numa árdua batalha de uma democratização maior na cidade de Itu. Isso foi tão forte, essa presença nossa na Câmara, que fez com que Carlinhos aparecesse dentro dessa história e o prefeito então presente tivesse que renunciar e sequer se candidatar à sua própria reeleição. E guardo comigo ainda uma foto da posse de Carlinhos, em que um generoso abraço ele me dava, não sei se agora ou se graças a Deus. Mas isso é uma coincidência, acho que não é por acaso, Carlinhos, não é por acaso. Eu acho que os astros às vezes conspiram e unem as histórias das pessoas por algum motivo muito maior do que a gente imagina. E resolvemos então, Olavo, já aqui na secretaria, você vai chegando ao final do seu segundo mandato, você começa a pensar no legado que vai ser deixado ou como se documentar isso. É preciso documentar também a passagem que se faz por uma prefeitura e cá estou eu no 7º ano, o que não é pouco e também muito cansativo. E uma galeria surgiu e eu pedi para o Olavo que começasse a pensar nisso tudo, que chamou a equipe de comunicação. Então eu gostaria de saudar algumas pessoas, não diferentes, mas especiais, que foram o núcleo duro dessa pesquisa. Olavo, que foi o baluarte dessa entrada, que foi agregado a Flávia, Jonas, que infelizmente teve uma crise renal e não está aqui para sentar não só ao lado, mas talvez à frente de todos nós, Juca, que lá está e que não posso chamá-los à frente, porque ambos continuam a trabalhar, mesmo que participantes dessa cerimônia tão importante. Seu Odorico e a Angélica, que aqui está também assistindo essa cerimônia. E que tiveram uma ideia muito mais genial e muito mais audaciosa. Era necessária ambição. E resolveram mexer na história. E descobriram que aquela simples galeria que existia antes era pouco. Nós tínhamos 10 ou 12 e descobrimos mais 40 que existiam na história de Itu. E cada nome que aparecia, se perceberem depois da galeria, alguns ainda não temos foto, faltam 3. 3 ainda não foram descobertos, e cada prefeito que se achava uma fotografia era uma comemoração no 3º andar, porque mais um tinha aparecido, sempre pela orientação generosa e ambiciosa do professor Jonas, muito forte na sua capacidade intelectual, talvez um dos melhores historiadores, se não o melhor historiador, que sabe contar a história de Itu dentro do seu próprio tempo. Virou uma verdadeira festa. E a ideia de dividir cada prefeito dentro do seu mandato e dentro do período em que eles governaram a cidade. Porque o julgamento popular é a eleição. Ela é efêmera, ela é baseada em emoções. As pessoas votam naquilo que toca mais a elas. Mas quem julga efetivamente é a história. E a história demanda tempo. Então, sabiamente, se dividiram os prefeitos no seu próprio tempo. Cada um nas dificuldades do presente que viviam. Alguns viveram sob o regime ditatorial,
outros viveram sobre a nova revolução da comunicação, outros viveram na transição do Estado Novo para um Estado, então, democrático no Brasil. Isto muda a forma de se governar. Mais dinheiro, menos dinheiro, uma população mais acessível, uma população mais aguerrida. Então não é justo você julgar as pessoas no seu tempo presente. É preciso extraí-las da história, olhar por cima e então entender aquilo que cada um fez na proporção do que era possível. Eu acho que essa é a grande inteligência dessa pesquisa e dessa galeria. Ela não é simplesmente uma galeria de fotos. Ela é o contar da história dentro do seu próprio tempo. E esse tempo faz com que a gente tenha um imenso orgulho da cidade de Itu. Não tem como não acompanhar cada colocação, cada momento histórico que essa equipe descobriu. E aí ela foram se agregando várias pessoas nisso tudo. Eu digo que falar de história é sempre um trabalho incompleto. É possível que existam algumas coisas que serão completadas, outras que serão descobertas, por exemplo, as 3 fotos ainda que faltam nessa galeria, mas com certeza ela é única. E como disse Célia, não se pode ter a primazia da história. Isso é coisa do passado, em que os vitoriosos contavam. Hoje a história é contada por todos que vivem. E eu tenho certeza absoluta que ao olhar tranquilamente por essa plateia diferenciada, nós teremos visões diferentes daquilo que foi Itu. Isso é história. Ficava-se uma regra que aquele que estava então fazia a dedicação de tudo aquilo que ele construiu, colocava todas as suas obras. Por isso chamamos Jonas de fora, para contar isso de forma muito mais independente e de forma muito mais clara a toda a sociedade, como vocês verão dentro do site e dentro da revista que nós fizemos. E é muito bom recordar, porque também aqui nesses 4 ex-prefeitos, 3 ex-prefeitos e o 4º em exercício, nós percebemos, até pelo estilo de falar, pelo estilo de se colocar, como era a política de cada tempo. Até me emocionei aqui, Olavo, ao usar os nossos bons e antigos discursos carregados de justificativas técnicas, carregados de boa concordância e, no mínimo, um bom português. O que, às vezes, não é tão fácil de se achar nos tempos atuais. Mas essa é a política, nós representamos aqueles que estão a nos eleger. Mas não deixa de ser emocionante, porque eu sou a transição desse período em que não existia outra forma de comunicação que não fosse, dito um bom caminhão, uma bandinha vagabunda para tocar uma música no fundo, e ia no gogó, comícios que duravam 2 horas, 3 horas, e a população ia assistir. E aquilo foi muito emocionante. Minha primeira eleição de vereador foi em 2000, acho que foi a última dessa geração em que entrava a televisão. E como eu sempre gostei de um bom discurso, não posso deixar de admirar o Olavo quando faz um tão consistente pronunciamento. Que assim é Leonel, que assim é Carlinhos, e que assim foram todos que me antecederam. Então só me resta dividir a emoção, só me resta dividir a esperança que o futuro se faça através da história. Quem pular esta fase da vida, indiscutivelmente estará errando. E não somos nós, governantes, que teremos o direito de julgar um ao outro. Será o tempo. E o tempo é correto, é justo e faz direito. Eu convido a todos os senhores, depois das nossas outras homenagens, a fazerem um passeio pela história. E me orgulho muito de, ainda que de forma pequena, fazer parte dela. Muito obrigado.